Bom dia, meus irmãos amigos do Café com Fé e Confissão. Estamos aqui nessa segunda-feira, trazendo uma palavra poderosa de entusiasmo sobre as doces influências do Espírito Santo. Aquilo que o Espírito Santo pode te influenciar para você viver o melhor nesse dia. Amém, queridos? Lembrando que ontem tivemos um culto maravilhoso, culto do domingo, culto da família, primeiro dia da semana, foi maravilhoso, tremendo. Você deveria ir no nosso canal do YouTube, Verbo da Vida Blumenau, dar um like, dar seu parecer e assistir lá e ver que coisa maravilhosa, que coisa grandiosa que foi feito nesse culto pelo poder do Espírito Santo. Eu creio, irmãos, que o Espírito Santo está nos influenciando a viver os céus na terra nesses últimos segundos da igreja na terra antes da volta do Senhor Jesus. Amém? Então, como o Espírito Santo influencia o seu conhecimento de Deus? Aleluia. A direção do Espírito Santo nos leva para a verdade. Sobre as doces influências do Espírito Santo, nós somos levados às verdades e às realidades quando lemos a Bíblia. João 16:13 diz: quando vier, porém, aquele, o Espírito da verdade, ele vos guiará a toda a verdade, porque não falará por si mesmo, mas dirá o que tiver ouvido, e vos anunciará as coisas vindouras. Os lembretes do Espírito Santo, quando estamos sobre as doces influências do Espírito Santo, serão constantemente lembrando das coisas que Jesus disse. Ele vai nos lembrar daquilo que Jesus disse. João 14:26, mas o Consolador, o Espírito Santo, a quem o Pai enviará, em meu nome, esse vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo quanto vos tenho dito. Aleluia. Os ensinamentos diretos do Espírito Santo, quando estamos sob a influência do Espírito Santo, nos leva a receber ensino de muitas coisas diretamente da palavra de Deus. 1 João, capítulo 2, o verso 27. Quanto a vós outros, a unção que dele recebeste permanece em vós. Não tendes necessidade de que alguém vos ensine, mas como a sua unção vos ensina a respeito de todas as coisas, e é verdadeira, e não é falsa, permanecei nele, como também ele vos ensinou. O conhecimento do Espírito Santo, quando estamos sobre a doce influência do Espírito Santo, nos dá um conhecimento de muitas coisas. Aleluia, graças a Deus. 1 João, capítulo 2, o verso 20. E vós possuís a unção que vem do Santo, e todos têm conhecimento. Salmo 103:7. E ele manifestou os seus caminhos a Moisés e os seus feitos aos israelitas. Os ministros de Deus e os homens de Deus que ministram a palavra de Deus, guiados pelo Espírito Santo, quando estão embaixo da influência do Espírito Santo, a unção aceita os mensageiros ungidos, os apóstolos, profetas, mestres que Deus tem enviado a você. Então, os ministros de Deus, guiados pelo Espírito Santo de Deus, quando estão sobre as doces influências da unção do Espírito Santo, levam a uma aceitação por ser mensageiros ungidos, apóstolos, profetas, mestres que Deus tem enviado a você. Efésios capítulo 4, verso 11 e 12. E ele mesmo concedeu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas, outros para pastores e mestres, com vista ao aperfeiçoamento dos santos, para o desempenho do seu serviço, para a edificação do corpo de Cristo. Aleluia. A comunhão do Espírito Santo, quando estamos sobre as doces influências da sua unção, elas são constante comunhão com o Espírito Santo, e ele lhes ensina a influenciar e a conhecer a Deus. Ele ensina e influencia a conhecer a Deus. 2 Coríntios 13:13. A graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo seja com todos vós. As doces influências do Espírito Santo nos leva a uma vida de oração mais eficaz, porque precisamos das doces influências do Espírito Santo para nos ajudar a orar. Precisamos da influência do Espírito Santo para orar, porque não é fácil falar com alguém que não podemos ver. Precisamos da influência do Espírito Santo para orar, porque não é fácil falar com alguém que não lhe dá uma resposta. Precisamos da influência do Espírito Santo para orar, porque não sabemos pelo que orar.
Romanos 8, 26, ele traz uma clareza sobre isso. Também o Espírito Santo, semelhantemente, nos assiste em nossa fraqueza, porque não sabemos orar como convém, mas o mesmo Espírito intercede por nós sobremaneira com gemidos inexprimíveis. Nós precisamos da unção do Espírito Santo para orar, porque ficamos espiritualmente descarregados na vida diária. Aleluia. Então nós precisamos da unção do Espírito Santo para orar, porque diariamente a vida nos suga, tira nossas energias. Mas nós, com a unção do Espírito Santo, nós nos carregamos. E a influência dele traz um recarregamento da nossa vida, uma energia. Em 1 Coríntios 14, 4, o que fala em outra língua a si mesmo se edifica, mas o que profetiza edifica a igreja. Então, quando nós falamos em língua, a linguagem do Espírito Santo, nós somos carregados. Amém? Nós precisamos da influência do Espírito Santo para orar, porque de outra maneira, a maioria das nossas orações será dirigida pela carne ou serão tolices. Precisamos da influência do Espírito Santo para orar, senão as nossas orações serão frases ensaiadas. Quando somos ungidos para orar, nossa oração é ditada e dirigida pelo Espírito Santo de Deus. Você pode depois abrir em Atos capítulo 2, verso 4. Nós precisamos da influência do Espírito Santo para orar, pois sem a unção, tudo que nós dizemos é ouvido pelo diabo. Vou falar de novo para você. Nós precisamos da influência do Espírito Santo para orar, pois sem a unção, tudo que nós dizemos é ouvido pelo diabo. Mas quando nós oramos em línguas, os demônios não entendem o que estamos dizendo. 1 Coríntios 14, 1. Seguir o amor, procurar com zelo os dons espirituais, mas principalmente o de profetizar. Nós precisamos da influência do Espírito Santo para orar, porque por meio dessa influência é que nós vamos conhecer a mente do Espírito. Quando nós oramos em línguas, nós podemos ouvir a voz do Espírito Santo interpretando a nossa oração. 1 Coríntios 14, 13, pelo qual fala em outra língua, deve orar para que possa interpretar. Nós precisamos da influência do Espírito Santo para orar, porque é difícil orar por um tempo longo. Quando nós estamos sob a influência do Espírito Santo, nós seremos capazes de orar por longas horas como Jesus. Marcos capítulo 1, verso 35, tendo-os levado à alta madrugada, saiu, foi para um lugar deserto e ali orava. Lucas 6,12, naqueles dias retirou-se para o monte a fim de orar e passou a noite orando a Deus. Precisamos da influência do Espírito Santo para orar, porque a nossa mente vagueia quando nós oramos. Sobre a influência do Espírito Santo, nós podemos falar em línguas com Deus, e isso ajuda a nos concentrar com Deus em todos os lugares que estamos. 1 Coríntios 14, 28, não havendo intérprete, fique calado na igreja, falando consigo mesmo em Deus. Nós precisamos da influência do Espírito Santo para orar, porque no natural podemos não ter uma atitude de gratidão, mas quando nós estamos ungidos para orar, nós damos bem graças a Deus. 1 Coríntios, capítulo 14, verso 17, porque tu, de fato, dá bens, graças, mas os outros não é edificado. Aleluia, graças a Deus. Então, tudo que nós somos fazendo na nossa vida, precisamos da unção, precisamos da edificação, precisamos da influência do Espírito Santo. E essa influência do Espírito Santo, ela nos leva a um outro nível, aonde a nossa resposta é mais eficaz, na edificação, na oração, na concordância, na petição, na gratidão. Então, meu irmão, ore em línguas, se edifique no Espírito Santo de Deus, dê graças em línguas. Aleluia, a unção é necessária para esses últimos dias, muito mais do que a gente está imaginando. Edifique a tua santíssima fé orando em línguas, ministre a você embaixo do poder de Deus e a unção se manifestando, trazendo uma graça e um favor. Aleluia. Um bom dia. Pastor Beto Fernandes, que profetiza na tua vida, você cheio do Espírito de Deus, influenciado pelo Espírito de Deus na oração, e suas respostas serão respostas ungidas. Em nome de Jesus, amém.